é graduado em Direito Penal e Processual Penal e em Tribunal do Júri. É especialista em Ciências Criminais e Criminologia Forense. Possui graduação também em Marketing e Administração de Empresas. Como advogado criminalista, ficou conhecido nacionalmente após acompanhar um caso de grande repercussão na nossa região de Campinas. É técnico em contabilidade e ainda é comentarista de um programa policial de grande relevância aqui na cidade de Campinas e região. Nasceu e cresceu em Campo Limpo Paulista, morou em Vinhedo e em Jundiaí. Você das regiões de Ribeirão Preto e Campinas, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócio de hoje, que recebe o advogado criminalista Fábio Costa. Doutor Fábio, um prazer tê-lo aqui no Poder e Negócio. Satisfação imensa estar aqui. Nossa, muito legal. Obrigado pelo convite. Muito bacana, doutor. A gente quer saber tudo, sabe? História, passado, presente, expectativas para o futuro. Tem história, né? Porque eu imagino que você tenha muita história, não só suas, mas de outras pessoas. A gente quer saber tudo, mas eu quero saber da sua infância, como foi, aqui mesmo na região, Campo Limpo Paulista, o senhor nasceu. Eu sou nascido e criado, eu fiquei em Campo Limpo Paulista até os meus 17 anos. E depois mudei para Vinhedo, eu era menor de idade ainda, em trabalhar com uma pessoa na área da segurança em Vinhedo. Morei por cerca de 5 anos em Vinhedo, né? Nessa época eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu tinha acabado de me formar em técnico de contabilidade, e aí foi quando eu mudo para Jundiaí para começar as minhas graduações. A primeira graduação foi em administração de empresas, né? Depois eu fiz marketing e terminei, né? E aí eu ingresso no direito, faço o primeiro ano, o segundo ano, e aí por uma questão financeira eu tranquei a matrícula. Cheguei aí para fora do país, volto e aí depois eu continuo, mas aí eu volto de novo na graduação em Direito, eu começo de novo. Precisou iniciar? Na realidade teve um período que teve uma mudança no Código Civil, embora eu nunca fosse muito adepto a querer trabalhar na área civil, houve uma mudança do Código Civil, então eu optei em começar de novo. Eu fiz novamente o primeiro ano, fiz novamente o segundo ano, com algumas eliminações de matérias, até que eu me formei na minha terceira graduação, que foi em Direito. Mas você falou de uma temporada fora do país, para onde foi? Fui para Londres, fui a passeio, né? Eu fui a convite até de um... Eu tranquei por uma questão financeira e um amigo que estava em Londres falou, vem para cá, e ele até me custeou a passagem, eu fui, e aí acabei ficando uma temporada... Mas assim, não era aquilo que eu queria, nunca tive um sonho de morar fora do país, né? E aí eu acabo voltando para o Brasil, e aí eu começo a querer voltar a estudar. Fiquei um período, né, sem estudar, até porque eu volto, 4 anos depois que eu volto para a faculdade de Direito, em Jundiaí, que eu tinha feito em Jundiaí, e aí nessa época eu já estou em São Paulo, e lá eu termino a minha graduação. Mas aí, é claro que uma experiência fora do país te abre horizontes, não? Olha, Thiago, horizontes se você tem uma perspectiva de morar lá fora, né? Mas no meu caso, assim, eu fui por uma questão financeira, né? E aí lá eu trabalhei, né? Consegui juntar um valor e com esse valor eu falei, agora dá para eu voltar ao Brasil e retomar a minha caminhada. Então essa questão de abrir horizontes para mim lá, na verdade eu queria trabalhar. Sim. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia. Fazia o que lá? Trabalhava em restaurante, cheguei a trabalhar em um auto center, né? E aí eu volto já assim, com uma quantia nada assim, surreal, alguma coisa que eu pudesse me custear, né, para poder fazer essa retomada nos estudos. Daí você volta então para São Paulo, e é lá em São Paulo que você... E aí eu volto para São Paulo, e aí eu ingresso na Faculdade de Direito de novo, e até onde eu me formo em 2014. Olha, bom, e a importância dos estudos, até para orientar, estimular as pessoas, fundamental, na sua e na vida de muitas pessoas. Eu sempre falo para os meus filhos,
e para os meus amigos, para as pessoas mais próximas. A gente sempre passa aquilo que deu certo para a gente, né? Eu sempre passo aquilo que eu fiz, deu certo, e eu vou passar essa minha experiência. Então, assim, estudo, para mim, hoje, é o primeiro lugar, estudo de saúde, né? Mas, assim, o estudo é uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém vai tirar isso de você. O seu conhecimento, ninguém nunca vai tirar. E leva longe, não? Leva muito longe e assim, sem soberba nenhuma, longe de mim, mas assim, me levou a um patamar, e esse patamar eu só consegui alcançar, lógico, tem toda uma condição de você ter um esforço, ter uma dedicação, mas assim, todo esse esforço, toda essa dedicação, tudo isso envolvendo o estudo te leva assim a lugares que você jamais possa imaginar. Olha só, é incrível. Bom, e essa trajetória toda te levou então a, assim que concluiu ali a faculdade de Direito, a graduação em Direito, a buscar a carteira da ordem. Era seu objetivo atuar na advocacia. Aí você já foi, como foi? Eu sei que houve aí um punhado de desafios, não? A prova da OAB é uma prova muito desafiadora, né? Para você se tornar advogado, você tem 3 momentos. Você tem um momento da faculdade, aquele período de 5 anos, e aí você tem um período, e esses 5 anos, ele não te dá a base para você passar no exame da OAB. E esse exame da OAB, ele não, por mais que você estude, ele não te dá base para você advogar, porque ele não te dá a prática. A faculdade não te dá a prática, e sem demérito nenhum, a faculdade, assim, a prática é mínima na faculdade. Ah, mas é uma faculdade específica? Não, todas. Isso em todas, e quando eu digo faculdade, eu digo isso em todas as matérias, em todas as disciplinas, em todos os cursos. A prática você só aprende na luta, ali no dia a dia. Você vai se lapidando no dia a dia. Mas a prova da OAB ela tem 3 provas por ano, né? Você tem ela em 2 fases. Tem uma prova de múltipla escolha, que são 80 questões, tem que acertar 40. Se você acerta 40, você passa para uma segunda fase, onde você faz uma peça prático-profissional. Você tem que tirar 6. Se você não tira essa nota, você tem uma repescagem. Só que se você não passa nessa repescagem, você volta lá para aquela primeira fase. Então, eu demorei muito para passar, demorei 5 anos para passar. Eu fiz a primeira vez, não passei, fiz a segunda, não passei. Aí eu fui para essa segunda fase, fiz a primeira prático profissional, não passei, fiz a repescagem, não passei, voltei para a primeira, fiz 10 provas. Nossa. E aí eu fui de novo para a segunda fase, não passei, repescagem, não passei, voltei de novo para a primeira, passei, fui para a segunda e passei. Então eu comecei, e falo isso, assim, Thiago, com o maior orgulho do mundo, cara, porque era uma época que eu tinha que trabalhar, eu já tinha os meus filhos, né? Então você tinha que trabalhar, e aí você tem que ter aquele período de estudo, e prova da OAB você não passa estudando 2 horas por dia, então eu tinha que me desdobrar para estudar 12, 13, 14 horas por dia, né? Então, assim, eu comecei no exame de número 13 e passei no exame de número 29. Então, fora o meu período de 2 anos que eu fiz, tranquei e fui para fora, quando eu voltei eu fiz mais 5. São 7. E aí eu fico mais 5 para passar no exame da ordem. Então, assim, foi uma luta muito grande. Mas eu sempre fui um cara, assim, muito esforçado, porque eu não tinha ninguém na família que fosse advogado, eu não tinha primos que tivessem, assim, profissões, sabe? Então, eu era a primeira pessoa da faculdade, da família, que tinha uma faculdade. Eu não tinha, nessa época eu já não tinha mais meu pai, já não tinha mais minha mãe, já não tinha mais os meus avós. Então, assim, foi um período de muita luta mesmo. E quando a gente fala em estudo, é isso. E nessa época aí você conciliava com que trabalho? Eu tinha uma loja de veículos, e que era onde eu me sustentava financeiramente. Isso me dava, até como eu não era funcionário de nenhuma empresa, eu conseguia ter muitas horas de estudo. Sim. Então eu lembro, assim, das últimas vezes eu estudava em torno de 18 horas por dia, 20 Nossa. Horas por dia. Eu lembro, assim, até de uma época, era do meu aniversário ainda, que eu
lembrei do meu aniversário quando eu abri o Instagram no final do dia. Olha. Que eu começava a estudar às 5 horas da manhã e parava às vezes 22 horas. Bom, e aí, então, você tinha o seu negócio de carros, buscava aí passar no exame de ordem e continuou agora, depois de ter aberto seu escritório, continuou com o negócio de carros, fez outros negócios? Na realidade, assim, essa loja ela ainda permanece lá, eu tenho uma sociedade nessa loja, mexo só nas questões jurídicas quando precisa, mas ela ainda permanece lá. Nessa trajetória, um pouco antes da pandemia, até durante a pandemia, eu cheguei a empreender em um restaurante em São Paulo, né? Com a pandemia, nós passamos a pandemia, retomamos depois da pandemia, mas foi nessa época da pandemia, eu lembro como se fosse hoje, em junho de 2020, tive um caso bem emblemático em São Paulo, onde eu advoguei para uma pessoa, que foi onde eu entrei nessa questão desses casos de grande repercussão. A gente vai contar, daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa bem rápida, fica aí, a gente volta já com esse papo que tá extremamente interessante e curioso, hein? A gente volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas e mais, hein? Ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e o pagamento é facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas, o endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Doutor Fábio, de volta aqui ao nosso bate-papo. Bom, então você começou a advogar para uma pessoa lá em 2020. 2020, era a época de pandemia. A pandemia estava em altíssima, né? Abriu junho de 2020, imagina, assim, a gente estava simplesmente com tudo fechado, sem poder sair de casa. Mas já era um caso... Era um caso que a noiva do rapaz, ela sumiu numa sexta-feira, esses casos de desaparecimento que a gente tanto vê, e ela aparece domingo na cidade de Mairiporã, falecida, e aí ficou aquela questão, se era de fato um crime, um suicídio, então ficou aquela avaliação, e esse rapaz ele foi chamado para a delegacia. E quando ele foi chamado para a delegacia, ele me ligou e pediu para eu acompanhar. Quando nós chegamos na delegacia, a imprensa estava em peso para cobrir esse caso. O caso ficou quase 17 dias, todos os dias, passando em grandes canais. E a partir dali eu já tinha um escritório, já estava bem encaminhado na advocacia. E aí clientes foram surgindo, e aí você faz um bom trabalho aqui, você tem um bom atendimento ali, você tem uma boa postura ali. Eu sempre falo, né, das redes sociais, é importantíssimo, e aqui não é conselho, eu falo o que deu certo para mim, um posicionamento correto numa rede social, porque hoje a rede social é o seu cartão de visita, e eu sempre procurei fazer dessa minha rede social o meu cartão de visita. Sim. E aí grandes casos apareceram. E foi, então, um pontapé inicial para grandes casos, e teve o caso da menina Lara, em Campo Limpo Paulista. Isso já foi lá, inclusive, que a gente se conheceu. Sim, sim. E esse caso já foi foi março de 2022. Sim. Na verdade, foi o ano passado. Parece que está tão distante, mas não. Foi em março de 2022. Mas entre esse caso de 2020, para esse caso de 2022 da Lara, foram muitos outros casos de grande repercussão. Muitos outros. Olha só. Mas esse que chamou a atenção da nossa região, da Lara, você está nele até hoje, não? Não, hoje não mais. Não, porque o processo hoje ele encontra-se suspenso. Ah, é? Né? Porque chega um determinado momento que você tem a investigação para encontrar a menina que no começo estava desaparecida, quando nós gravamos aquela reportagem, eu lembro que foi numa quinta-feira pela manhã, um dia depois dela ter desaparecido.
né? E a investigação era o desaparecimento, depois a questão do quando o corpo foi encontrado, as investigações sobre a pessoa que ainda continua desaparecida, aí chega uma hora que não tem mais o que fazer. Por quê? Porque você tem o ponto final é quando você tem uma sentença para essa pessoa. Então esse processo está suspenso, ele não segue, né, com esse processo, porque essa pessoa que está sendo acusada não foi encontrada. E outra questão jurídica, ela não teve o contraditório, a ampla defesa, a oportunidade de se defender daquilo que ela está sendo acusada. Sim. Então o processo fica sobrestado, que a gente fala, fica suspenso até que se encontre ele. Olha só. Bom, e são vários casos, e você é especialista em tribunal do júri. Tribunal do júri. E o tribunal do júri é algo muito interessante. Para quem gosta do direito, acho que é muito interessante, não? Eu digo sempre assim, o tribunal do júri é a cereja do bolo da advocacia criminal. Lógico, é uma área muito específica, né, mas o tribunal do júri, e eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre esse assunto, Thiago, porque o tribunal do júri ele é um misto de coisas. Porque primeiro você vai falar para 7 pessoas que você não conhece, 7 pessoas da sociedade. 7 pessoas que saem de casa e vão ao fórum para julgar uma pessoa que elas não conhecem, para julgar um caso que elas também não conhecem. E as pessoas me perguntam, doutor, mas como que as pessoas ficam sabendo do caso na hora de julgar? Na hora. Na hora que começa o tribunal do júri, elas recebem uma cópia da denúncia, algumas explicações, e ela vai ler e ela vai entender. Lógico, depois tem a questão dos debates, né? O promotor vai lá, o Ministério Público, através do promotor, fala 1h e 30 minutos. Você, como advogado de defesa, fala também por 1h e 30 minutos. E se o promotor volta para falar mais 1h, que aí já chama réplica, você tem direito a voltar e falar mais 1h, que chama tréplica. Então, você tem aí 2h30 para falar com 7 pessoas que você não conhece e convencer essas pessoas de que seu cliente é inocente. Apresentar não só aquilo que está no processo, mas também apresentar os seus argumentos. É que no tribunal do júri, a gente sempre fala que vale tudo. Sim. No tribunal do júri você pode apresentar. Apelar? Eu acho, apelar eu não digo, mas você pode usar, porque você tem a ampla defesa. Sim. Essa pessoa que está sendo acusada, de, por exemplo, de ter matado a menina Lara, ele dentro de um processo, ele tem um instituto chamado a ampla defesa. No tribunal do júri é mais que isso, chama plenitude de defesa. Sim. No tribunal do júri, se eu quiser fazer uma simulação com um boneco, eu posso levar, eu posso apresentar objetos. Sim. Se eu quiser, no tribunal do júri, tirar a gravata e mostrar uma cicatriz que eu tenho, se eu quiser, tudo. Pode porque você tem, às vezes você tem as provas, e aí você tem que simplificar, você tem que traduzir isso para aquelas pessoas. É o ápice da defesa. É o ápice. O senhor tinha falado da questão de ninguém saber do caso, mas em casos de grande repercussão que as pessoas ficam sabendo pela mídia? Aí elas vão sabendo desse caso pela mídia. Elas não têm acesso aos autos. Não têm acesso aos autos. Conhecem a história pela mídia. Conhecem a história pela mídia e, assim, as pessoas saem de casa. Certa vez um amigo me disse, hoje eu vou lá no tribunal do júri, eu vou lá condenar mais uma pessoa. E aí aquilo eu achei muito pejorativo. E eu falei, cara, não pode pensar assim. Porque às vezes você pode ter uma pessoa que é inocente sentada no banco dos réus. Você tem que ir lá, você tem que analisar, você tem que ver o que tem de provas. Porque às vezes o caso tem muitas provas, às vezes não tem. Eu já fiz casos em que você fala, cara, tem tantas provas contra o meu cliente que a condenação aqui ela é certa. Sim. Mas o meu trabalho, o meu papel é ir lá e falar e explicar para os jurados. Esse é o meu papel. E como empreendedor, tem até cursos que você ministra a respeito disso. E aí eu acabei me especializando, não só no tribunal do júri, mas quando a gente entra num processo, você entra pelo inquérito policial. Porque o inquérito policial ele é composto do boletim de ocorrência, por exemplo. Então, como a gente tem muitas questões, hoje eu tenho mais de 800 processos. Olha. E aí nós temos essa questão, o processo judicial, ele nasce no inquérito policial. Então, uma das minhas especialidades é essa questão do inquérito policial. E eu passei a ministrar cursos
de inquérito policial e agora, futuramente, eu vou lançar um curso de tribunal do júri. E é muito procurado o curso de inquérito? De inquérito, porque são as duas pontas. Quem quer ingressar no direito, o jovem advogado ou o advogado que atua em outras áreas e quer ingressar na advocacia criminal, ele tem que ingressar pelo inquérito policial, Sim. porque é ali que nasce. Tá entendendo? E aí ele quer entender isso, porque ele vai passar pelo processo e a cereja do bolo ele quer chegar no tribunal do júri, e o tribunal do júri tem muitas peculiaridades. E fazer um curso de tribunal do júri eu fiz muitos, vários. Perdi a conta aí de quantos cursos eu fiz. Por quê? Porque é um misto de coisa. É o saber falar, é a sua dicção, é como você chamar a atenção de um jurado que está dormindo. Porque se o jurado der uma cochilada, se você chamar a atenção dele e o juiz der uma bronca nele, você perdeu esse cara. Você está entendendo? Já criou uma antipatia, você não pode. Então, tem toda uma técnica que você... Então, assim, fazer curso, independente com quem seja, mas tem que fazer um curso. O advogado que quer ingressar na advocacia criminal tem que ingressar pelo início, que seria o inquérito policial. Sim. E quem quer chegar no ápice mesmo tem que ir para o tribunal do júri. O tribunal do júri é fantástico. Muito legal, doutor. Agora a gente vai para a segunda pausa, mas é a última pausa do programa. A gente volta já. Fique aí. De volta com Poder e Negócios. Doutor, antes de falar de futuro, eu quero saber o seguinte: tem alguma referência na advocacia criminal que você tenha na sua bagagem, na sua carreira? Olha, uma referência, eu tenho várias pessoas que eu gosto do trabalho e sigo essas pessoas porque são, assim, porque são um trabalho sério. Tem um promotor de justiça, Campos, o Alfredo, um promotor de justiça excelente. Tem Érico Quaresma, assim, meu amigo, inclusive, então fico até à vontade de falar. Discordo de algumas coisas, de algumas situações dele no plenário, mas como jurista é fantástico. Então são duas referências para mim. Eu quero saber da sua participação no Cidade Alerta Campinas, aqui na TV Tati, e imagino que comentar casos é sua praia, afinal de contas, entende do direito, entende de lei. Como tem sido esse tempo ao lado do Orlando Pessotti aqui na Tati Record TV? Tem sido muito bom, muito bom. Eu já tenho 1 ano e meio que eu estou aqui junto com ele e é um desafio, eu considero um desafio, porque embora seja tudo isso que você falou, você entende de lei, você entende, mas você tem que traduzir isso de uma forma simplificada para quem está assistindo. Então você tem que comentar de uma forma simplificada, você não pode tecer juízo de valor, você não pode dar a sua opinião, você tem que saber o que você está falando ali, principalmente quando você vai falar de uma questão um pouco mais técnica, de um artigo ou da pena de um crime, do direito de uma pessoa tem, o direito que aquela pessoa vai ter. Sim. Se for presa, se não for. Então é um misto de coisa e assim, e sendo ao vivo é um desafio ainda maior. Mas assim, tem sido maravilhoso. O Orlando é um cara que abriu as portas para mim, né, e falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, um cara que eu amo de paixão mesmo, porque me abriu as portas desse mundo para ser comentarista, né, aqui na Tati. Então tem sido um desafio, mas tem sido muito bacana, porque é muito legal trabalhar com ele, ele é muito divertido, né? Muito bem, doutor. Olha, eu preciso ir para o final, mas antes eu quero que você, de forma rápida, fale sobre esse caso que promete ser o mais longo da história, pelo menos do Fórum da Barra Funda. E que caso é esse? São muitos réus? É um caso de homicídio. Eu sou advogado da mãe e da filha. As duas estão presas, né, em Franco da Rocha. Quando for marcada, não está marcado o plenário ainda, já me habilitei, já me constituí como advogado delas. Tende a ser o maior júri já realizado na Barra Funda, em quantidade de dias, porque só testemunhas nós temos 60, nós temos 32 testemunhas protegidas. Nossa. E, salvo engano,
Um é menor, mas nós temos 16 réus. Então a previsão é de que esse júri dure aí pelo menos uns 15 dias. Muita coisa. Doutor, vamos lá. Eu vou para a parte final do programa, eu vou falar um tema aqui, você de forma rápida. Uma palavra, hein, para se definir. Vamos lá? Vamos lá. Trabalho. Minha vida. Empreendedorismo. O meu futuro. A advocacia. A minha base. Um sonho que você tem. Ser avô. Vida. Minha família. Poder. O que é poder? Honestidade. E negócios? Negócios. O dia a dia. Bom, sucesso. Trabalho e estudo. Agora talvez a mais difícil ou a mais fácil. Fábio Costa. Cara simples, dedicado, pai, cara esforçado, dedicado e muito amigo. Muito obrigado, viu, pela participação do Dr. Fábio aqui no Poder e Negócios. Infelizmente, o programa de hoje fica por aqui porque não tem mais tempo, mas muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube. Siga-nos em nosso Instagram, aproveita para compartilhar nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.